Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Nós já estudamos sobre o reino de Deus, até o seu mais profundo ensino. Agora nós vamos ver e estudar sobre os trabalhadores do reino de Deus. Como eles vivem, o que fazem, quem são esses trabalhadores do reino de Deus? Quer saber? Vem comigo. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 20. Vamos ler do verso 1 até o verso 16, que diz assim: porque o reino de Deus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar seus trabalhadores para a sua vinha. Aqui, a vinha é Israel. Se você ler o Salmo 80, verso 8, ou ler Isaías, capítulo 5, verso 7, ou Jeremias, capítulo 2, verso 21, você vai ver que a sua vinha é Israel. E esse dono da vinha, dono de Israel, é Deus. Deus sai de madrugada, na primeira hora. A primeira hora aqui seria 6 horas da manhã. Sai para assalariar, para galardoar. Salário aqui é galardão. Então, Deus, que tem o seu reino, o reino de Deus, implantado primeiramente espiritual, porém, virá de forma física também, ele vai galardoar os trabalhadores da sua vinha de Israel. A princípio, os primeiros trabalhadores que nós vamos ver é Israel. Israel são os primeiros que trabalharam para o reino de Deus e serão galardoados por isso. Os da primeira hora, 6 horas da manhã. Verso 2. E tendo ajustado um contrato com esses trabalhadores, Deus ajustou um contrato, a Torá. A Torá lá dada no Monte Sinai é uma ketubá, é um contrato que Deus faz com os judeus. Aqui, Israel, primeiros trabalhadores da vinha Israel, desse reino de Deus. Então, eles são contratados. Eles têm contrato, Torá com Deus. Os trabalhadores trabalhavam a um denário por dia. Lembra que o dia para Deus pode ser 1000 anos. 1000 anos pode ser um dia para Deus. Mas aqui nós vemos já há milênios os judeus de Israel trabalhando nesse reino de Deus para Deus. E mandou-os então para a vinha, para Israel. Verso 3. Saindo pela terceira hora, no caso aqui, a primeira hora é 6 horas da manhã, a terceira hora é 9 horas da manhã. Então, ele vai sair às 9 horas da manhã desses últimos dias. Viu na praça outros que estavam desocupados. Viu outros que estavam sem contrato, desocupados. E os chamou. Verso 4. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, para Israel. Vos darei o que for justo. E eles foram. Perceba que aqui ele não fala, mas, claro, eles receberão também o que for justo. Vão também ter o galardão deles. E aqui não são judeus. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona. Hora sexta é 12 horas. E a hora nona é 15 horas, 3 horas da tarde. Procedeu da mesma forma, foi achando pessoas desocupadas e foi chamando elas para Israel, para ajudar aqueles primeiros trabalhadores judeus. Verso 6. E saindo por volta da hora 1/10, aqui a hora 1/10, aqui a hora 1/10 é às 17 horas, o trabalho seria até às 18 horas. Encontrou outros que estavam desocupados. Aqui é na última hora, ele vai encontrar outros desocupados. E perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Eles estavam desocupados, eles estavam sem Torá. Na última hora ele vai chamar também não-judeus para trabalhar na vinha, ajudar os primeiros trabalhadores. A palavra de Deus fala que a obra é grande e poucos são os trabalhadores do reino de Deus. Então Deus chama também os não-judeus para trabalhar, para edificar esse reino
e ajudar os judeus, os primeiros trabalhadores, que estão ali trabalhando desde milênios, enquanto os não-judeus trabalham dentro ali da última hora quase. Verso 7. Então, ali são os sem Torá, sem contrato, mas mesmo assim, Deus os chama. Responderam-lhe, por que ninguém nos contratou? Por isso que nós não fomos, ninguém nos contratou, nós não temos contrato com ninguém. Então, esses trabalhadores do último período que vão ajudar os primeiros trabalhadores, eles vão ter contrato agora, por causa dos primeiros trabalhadores. É por causa dos judeus de Israel que o não-judeu, que trabalha para o reino de Deus, tem também contrato. Porque o contrato, na verdade, é de Israel. Mas como são poucos os trabalhadores, Deus chama outros não-judeus para participar desse contrato, da Torá, da vida eterna, da redenção. Porque esse é o galardão, é a redenção, a vida eterna. Então lhes disse, ide também vós, para a vinha, para Israel, que são aproximados a Israel através da obra vicária de Yeshua Jesus. Então tudo que nós estudamos até agora, tudo sempre encaixa. Parece até que eu estou repetindo a mesma coisa, de formas diferentes, mas isso é a palavra de Deus. Tudo faz sentido, tudo é uma coisa só. Deus quer que todos sejam salvos e estejam no reino dele. Para isso ele pede que a gente trabalhe para o reino, obedecendo a Deus e a sua justiça. Verso 8. Ao cair da tarde, que é ao pôr do sol, disse o Senhor da vinha, que é Deus, Yeshua Jesus, a sua palavra, ao seu administrador, chama agora os trabalhadores e paga para eles o salário, o galardão, a redenção, a vida eterna. Começando pelos últimos, vai chamar primeiro os não-judeus. Indo até os primeiros judeus, que já estão trabalhando desde lá das 6 horas. Então, nós, não-judeus, trabalhamos apenas na última hora. Mas os judeus trabalham, desde lá das 6 horas, há milênios. Mas, primeiro, Deus vai chamar os não-judeus, revelando Yeshua Jesus primeiro aos não-judeus, dando galardão à redenção. Então, virá primeiro a redenção, galardão dos não-judeus, mas Deus chama também os judeus. Claro, Deus não é injusto, eles trabalharam muito mais do que nós. Então, eles também vão receber o galardão, a vida eterna. 9. Vindo os da hora 1/10, nós da última hora, os não-judeus, 17 horas, recebeu cada um denário. Um denário recebeu aqueles que trabalharam só 1 hora. E no verso 10, diz que ao chegarem os primeiros que estão trabalhando desde as 6 horas, então eles trabalharam desde as 6 até as 18 horas. Eles trabalharam 12 horas. E chegaram os primeiros, que trabalharam 12 horas então, pensaram que receberiam mais, porque aquele que trabalhou 1 hora só, os não-judeus, na última hora, receberam 1 denário. Então, provavelmente eles pensaram, então nós, embora ele acertou 1 denário, ele vai dar mais que 1 denário, porque nós já estamos trabalhando das 6 horas até as 18 horas. 12 horas nós trabalhamos. Provavelmente eles pensaram, nós vamos ganhar então 12 denários. Porém, também estes receberam apenas 1 denário. Meu Deus, Duda, que injusto! Deus pagou 1 denário para quem trabalhou 1 hora e 1 denário para quem trabalhou 12 horas. Calma, aqui o denário não é dinheiro, não está falando de dinheiro, mas de redenção, salvação. Deus está dizendo que mesmo que a pessoa tenha trabalhado por último 1 hora somente, ela também vai receber o mesmo galardão dos primeiros, ela vai ser salva. Ela vai ter redenção e vida eterna. Os últimos trabalhadores não vão substituir os primeiros. Os últimos trabalhadores do reino de Deus vão receber a mesma coisa conforme o primeiro. E tem contrato, são contratados também, mas só porque os primeiros têm contrato a Torá. Se os primeiros não tivessem, os segundos também não teriam. Então Deus aproxima os não-judeus dos judeus para trabalhar na obra dele e para receberem o mesmo galardão. Sem Israel não há contrato, Torá, não há redenção e não há vida eterna. Somos um com os judeus, judeus e não judeus, trabalhadores do reino de Deus.